Paz seja convosco. A paz do Senhor. Você que voltou, você que veio. Finalizamos o primeiro período. Deixa eu arrumar aqui para você clicar aqui. Arrumar esse para legal. Teologia da alegria, a adoração. Com as palavras, o que realmente significa adorar em espírito e em verdade. Qual a resposta do espírito humano avivado pelo espírito? E que relação a verdade tem com essa experiência? Esse é o nosso plano. Ponderar a natureza da adoração como uma questão de coração. Então a natureza da verdadeira adoração não está em atos externos, mas através do coração. E depois uma questão de mente. Então nós temos que ter o equilíbrio. Nós adoramos o Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todas as nossas energias, mas sempre de uma forma racional. E aí o que vai acontecer é que naturalmente o nosso exterior ele vai se amoldar a essa verdadeira adoração. A verdadeira adoração também faz parte do exterior. Um assunto do coração. Praticamente todo mundo concorda que a adoração bíblica implica em algum tipo de ação externa. Tá? Então não tem como você adorar a Deus morto, parado, sem falar nada, sem se movimentar, sem expressar absolutamente nada, nem um canto do rosto mudar. Então a adoração bíblica tem sim uma adoração externa, mas é uma adoração que nasce dentro do coração, nasce dentro da mente da pessoa. Helena, você é grande, hein? Você é grande. A própria palavra em hebraico significa se inclinar. Adoração tem a ver com você se inclinar. Adorar é curvar-se, erguer as mãos, orar, cantar, recitar, pregar, seguir rituais na alimentação, purificação, ordenação. O que é isso que eu estou falando? São verbos de ação. Então nós temos que entender que a nossa adoração ela nasce do interior e reflete no exterior. O batismo é um bom exemplo em relação a isso. Para muitas pessoas o batismo é apenas um banho, mas na verdade o batismo ele deve ser uma expressão exterior daquilo que você já não consegue mais conter dentro do seu coração. Pastor, adoração e ação. Adorar e ação. Verbo, tudo que é verbo tem a ver com ação. Tá? Então quando você imagina todos os verbos, tudo que você falar, comer, beber, dormir, xingar, brigar, tudo são verbos de ação que você decide fazer. O amor, o próprio amor, ele é algo que é uma decisão, não é uma emoção. Mas a própria emoção que é demonstrada através do amor, ela brota de dentro do coração. Então quando nós olhamos os casamentos bíblicos, a gente não vê um relacionamento, vou conhecer, vou namorar, vou sair, vou no McDonald's. Não, simplesmente eles casavam, e aí cada um era ensinado ou já sabia fazer o papel que ele tinha que cumprir, e naturalmente eles passavam a se relacionar de uma maneira abençoada. Surpreendente é que todas essas coisas podem ser feitas em vão. Eu posso me curvar em vão? Posso. Posso erguer as mãos, orar, cantar, recitar e todas as outras coisas em vão? Posso. Vazio. Eu lembro que lá em São Paulo tinha um apóstolo que a gente uma vez ouviu uma ministração, que eu sempre guardei essa palavra dele. Homens de mãos vazias. Pessoas que oram, pessoas que abençoam, pessoas que estendem as mãos, mas que não tem nada a oferecer. Muitos relacionamentos eles são assim, inclusive relacionamentos com Deus, em que a pessoa não tem nada a oferecer e não consegue receber nada de Deus. Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, Rayane. Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Pode ler? Por favor. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É aquele velho
Eu te amo, eu também. Você me ama? Amo. Coisas vazias. E aí na segunda parte ele fala, em vão me adoram. Por que em vão que eles adoram? Porque Deus não. Uma adoração vã, Deus não recebe. E eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Olha, se você não fizer tal coisa, a gente vê muita igreja, olha, se você não trouxer, não preencher o carnê de Gideão, o carnê não sei das quantas, não sei o que, Deus ele te rejeita. Onde está isso? Aí a pessoa faz compromissos simplesmente para aparentemente serem aceitos por Deus. Mas Deus não se agrada de sacrifícios de bodes, de carneiros, de bois. Ele não está preocupado com o exterior, ele está preocupado com o interior. A partir do interior você vai ser motivado a fazer o exterior. Aí ele recebe. É tão interessante que tem um dia dentro do judaísmo que chama Yom Kippur, que é o dia do perdão. Esse dia é um dia especial em que há uma integração novamente do povo de Israel com Deus. E aí as pessoas naturalmente elas levam uma oferta de gratidão ao altar. E aí se fala assim: se você no momento do pedido de perdão, você souber que alguém tem alguma coisa contra você, ou você tem uma coisa contra a pessoa, você deixa a sua oferta no altar, vai lá, se reconcilia com a pessoa, e aí você volta e entrega a sua oferta. Porque senão Deus não recebe. Está honrando com os lábios. Exatamente. Honra com a boca, com toda uma estrutura, com o cenário, mas na verdade o coração está longe do Senhor. Essa questão da adoração, pastor, faz lembrar aquela oração do fariseu publicano, né? Eu vou justificado para casa, né? O publicano, né? E também a questão da adoração da oferta, né? O Abel e Caim. Eu pessoalmente não consigo estabelecer relação entre Abel e Caim. Aí eu não sei de onde você tirou, mas eu não consigo estabelecer. Não se fala nada ali de coração, mas se fala sobre a pessoa ter deixado de cumprir o mandamento. Ele fala que Abel foi das primícias, ou seja, ele recebeu e entregou, e Caim deu ao cabo de dias, ou seja, ele comeu tudo aquilo que ele queria, depois ele entregou o resto. Então não tem a ver com essa situação. Novamente, Raiane, Mateus capítulo 15, verso 8 apenas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gabriel Rafael, eu tenho que decorar aqui quem, hein? Eu vou pôr um X na testa, alguma coisa assim, porque em pé ainda dá para estabelecer, um é maior que o outro. Né? Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Tá, então o mesmo texto de Mateus capítulo 15, verso 8. Mateus, Jesus Cristo, na verdade, ele está corroborando e trazendo o ensino que está lá em Isaías, trazendo para nós que esse ensino é verdadeiro. Esse ensino ele tem que ser replicado. Hora de descer, Wallace. Olha lá, ela para na hora. O negócio é colocar a cadeira na escada. Não faça agradável lá embaixo. Se fizer agradável, ela vai querer descer sempre. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão me adorar. Eu não recebo. Em primeiro lugar, observa o paralelo entre honrar e me adorar. Mostra que a adoração é essencialmente uma maneira de honrar a Deus. É claro que isso não significa torná-lo honroso. Quando nós falamos que nós honramos a Deus, não quer dizer que Deus ele tem mais honra porque eu estou honrando. Não quer dizer porque eu adoro, ele é mais adorado. Não muda nada.
A gente tem que entender que essa condição é uma faculdade que nós temos que nos beneficia a nós e não a Ele. O benefício não é Deus que recebe, somos nós. Pular no rio e tomar um banho, né? Quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, não é Deus que está sendo abençoado, é você que está sendo abençoado. A gente não entende isso. A gente acha que Deus ele precisa daquilo que nós oferecemos e Deus não precisa daquilo que nós oferecemos. Não precisa. Voltando. Em primeiro lugar, observe que o paralelo entre honrar e adorar mostra que a adoração é essencialmente uma maneira de honrar a Deus. É claro que isso não significa torná-lo mais honroso ou aumentar a sua honra. Significa reconhecê-la, sentir seu valor e atribuí-la a Ele de todas as maneiras condizentes com seu caráter. É simplesmente uma forma de reconhecermos quem Deus é. Quem é beneficiado com isso? Nós. Não é Deus. Cada louvor que você canta é uma honra a Deus. Quando Moisés, Rayane e Felipe adoram a Deus, eles estão sendo abençoados. Quando você louva ao Senhor, quem está sendo abençoado é você. Quando você devolve o dízimo, quem está sendo abençoado é você. Quando você vem à casa do Senhor e você executa um sacrifício, para alguns é um sacrifício, quem é abençoado é você. Salmos 96, versos 6, 7 e 8. Salmo 96, versos 6, 7 e 8. Se quiser pode cantar, tá? Eu ia Ingrid? falar agora, pode cantar? Pode cantar, Ingrid? Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus santuários. O que isso muda a Deus? Ele está dando uma ordenança, não é uma sugestão. Primeiro ele vem, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai, não é um pedido. Tributai ao Senhor, a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. É reconhecer que Deus é glorioso e que Deus é onipotente. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Não é qualquer glória. Não é a glória que eu faço do jeito que eu quero. Não é a glória que eu exprimo do jeito que eu quero. Mas é a glória devida ao seu nome. E em relação a isso, o que eu faço? Trago oferendas. E essa condição das oferendas é uma condição... Deixa eu me dar permissão de entrar. Quando as pessoas, em especial no interior, em uns anos anteriores, quando iam visitar outro, o que eles faziam? Levavam uma torta, levavam um pão, levavam alguma coisa. Era uma oferenda, como se fosse uma permissão para a pessoa adentrar naquele local. Então a condição de você oferecer algo a alguém é uma condição de pedido para você poder entrar no lugar. Quando você vai no cinema, o que você faz? Compra um ingresso. Você vai no teatro, você compra um ingresso. Se você compra um negócio, sempre a condição de que eu compro para poder entrar no local. A primeira coisa a observar nas palavras de Jesus é que a adoração mas é isso? É ou não é, Felipe? Quantas vezes? Quantas vezes? 70 vezes Quantas for necessário? Pois é. Assim a primeira coisa, lembra disso, Helena? Você lembra quando você descia? A Heloísa está na fila. Lembra, né? Sim. É, você não estava risada não, né? Assim a primeira coisa a observar nas palavras de Jesus é que a adoração é uma maneira de refletir alegremente de volta para Deus o brilho do seu valor. Se você não tem alegria, é falso, é vão. Ele não se revelou. Ele não se revelou.
Não tem como você manifestar algo a Deus sem alegria. É como aquela condição que eu brinquei com vocês. Eu te amo, eu também. Algo vazio que a pessoa fala por falar. E muitas vezes as pessoas têm expressado. Deixa a porta fechada aí. Que as coisas elas expressam a Deus algo que é vazio e é vão. E Deus não recebe. E as pessoas continuam não vivendo o melhor de Deus, porque eles oferecem coisas vazias. Eu brinco com aquele exemplo da pizza. Se você não gosta do sabor de pizza, você não gosta, tem sabores que você não gosta, tem pessoas que comem tudo, né? Mas eu tenho sabores que eu não gosto. Se você oferecer para mim, eu não como, a menos que eu esteja morrendo de fome. Deus não entra nessa faculdade de ele precisar de algo, então ele não recebe, ele rejeita. Pastor, e isso acontece tipo, com a gente também, né? Se uma pessoa fala que eu te amo, eu te amo, eu te amo, e fica só nas palavras. A pessoa que recebe, né, que fala, por exemplo, eu passo por isso com meu pai biológico. Ele vive falando, eu te amo, que isso, que aquilo, só que as atitudes dele é totalmente diferente. E isso me deixa mal, frustrada, porque eu não recebo, eu acabo não recebendo, eu não consigo. Então imagina como que não é com Deus, né? A gente tá lá o tempo todo falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, e as nossas atitudes é totalmente diferente, então ele não recebe da mesma forma. Qual a diferença da sua frustração com a condição de Deus? É que Deus não fica frustrado. Nós ficamos frustrados porque nós esperamos receber algo em troca. Então, casamento é uma das coisas mais complexas. Porque as pessoas elas esperam receber algo em troca. Então eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu quero receber algo em troca. Qualquer ser humano, gente. Mais ungido, menos ungido, pastor, apóstolo, quem quer que seja. Nós fazemos querendo algo em troca. E quando nós não recebemos aquilo que nós almejamos, nós ficamos frustrados. Por que a Raíne fica frustrada quando o pai dela não demonstra o amor que ela esperava? Porque ela é um ser humano. É um ser humano. A primeira coisa a observar nas palavras de Jesus é que a adoração é uma maneira de refletir alegremente de volta para Deus o brilho do seu valor. A razão de eu dizer alegremente é que até as montanhas e árvores refletem de volta para Deus o brilho do seu valor. E a menina estava falando, por exemplo, do João de Barro, que ela veio andando e ela viu o João de Barro construindo a casinha dele lá. Quando o passarinho canta, ele está glorificando a Deus, ele não sabe, mas faz de uma forma vã. A natureza adora a Deus de uma forma vã, porque não tem o quê? Entendimento, não tem espírito. Apesar das pessoas acharem que tem o céu dos cachorros, não existe céu dos cachorros. Não vai ter céu dos cachorros. Porque o animal morreu, ele vai virar adubo. Não vai ter, não tem espírito, não é algo que sobe a Deus. Ele não sabe adorar o Senhor. O irmão morreu, ele vai virar adubo. Vai virar adubo. Não vai virar adubo. Vai virar adubo. Entendeu? Por mais que as pessoas queiram que o bichinho tenha o céu, não tem para virar adubo. Entendeu? Vai virar petróleo. Com o tempo, entendeu? Vai virar petróleo. Beleza, Júlia? Tranquilo? Tem a próxima? É bom que o Alisson vai fazer uma perna, hein? Vai ficar com perninha dura, né? A Ingrid vai gostar, né, Ingrid? As perninhas duras assim. A razão de eu dizer alegremente é que até montanhas e árvores refletem de volta para Deus o brilho do seu valor. Salmos 148, 7 e 9. Salmos 148, 7 e 9. Você não leu, Vinícius? Não. Então lê, por favor. 7 e 9? É. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos de todos, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os céus. 7 e 9. 7 e 9. Tá? Então ele está falando da condição da natureza. A natureza louvando ao Senhor. Os pássaros eles cantam ao Senhor, eles estão louvando a Deus. E aí se a gente olhar ali para fora, aí aquela árvorezinha, o vento bate, está louvando ao Senhor. Os céus louvam ao Senhor, mas louvam de uma forma que vazia, sem espírito, sem entendimento.
Esse reflexo da glória de Deus pela natureza, todavia, não é consciente. As montanhas não adoram com disposição própria. Em toda a terra, apenas os seres humanos têm essa capacidade singular de adorar a Deus. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Só nós. Então quando você se fala, eu prefiro viver com os animais do que viver com as pessoas, você está excluindo a condição do próprio Deus. Vê como é uma aberração? O animal não tem consciência. O animal tem amor. O animal não tem consciência. Ele foi criado dessa maneira. Se você não cuidar daquele animal vai buscar um alimento em outro local. Gato é um exemplo clássico disso. Entendeu? Não cuida dele, pra você ver. Ele vai para a próxima casa. Esse reflexo da glória de Deus pela natureza não é de forma consciente. Apenas os seres humanos têm essa capacidade especial de adorar a Deus. Se não refletirmos alegremente a glória de Deus na adoração, não deixaremos de refletir a glória da sua justiça em nossa condenação. Salmo 76, 10. Pois até a ira humana há de louvar-te. Loucura! Continua. E do resíduo das iras te cinges. Até a ira humana vai louvar o Senhor. Porque a ira humana, ela vai ser transformada no quê? Na condenação. E a glória do Senhor vai se concretizar na vida das pessoas da mesma maneira que através da condenação. Você está irado? Deus vai ser glorificado através da sua ira. Porque você não é filho de Deus. E você vai para o inferno. Só que esse reflexo involuntário do valor de Deus não é adoração. Por isso é necessário definir a adoração não simplesmente como uma maneira de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor, mas para ser mais exato, como maneira de fazer isso alegremente. O que ele está falando? A ira humana louva o Senhor, mas não é adoração. Porque não é feito de uma forma alegre, feliz. Que é todo o tema do que nós estamos trabalhando. A diferença entre você oferecer e fazer uma coisa de boa vontade ou fazer na marra. Chega para o teu hóspede e fala assim: hóspede, tira o lixo para fora. Não estou com vontade. Aí você força, a pessoa vai e faz. Não foi de bom grado. Tem que ser algo espontâneo. Quando eu falo hóspede, são filhos. Eu não quero constranger a minha filha. Eu falo hóspede. Nossa, que engraçado. Essa foi boa, vai. Essa foi boa, vai. Você nem pensou, que nem sabia que era com você, né? Vamos lá, continuar. Por isso é necessário definir a adoração não simplesmente como uma maneira de refletir de volta o brilho de Deus, mas o fazer de uma forma alegre. A palavra alegremente pode ser mal entendida, como veremos logo abaixo. A adoração às vezes inclui contrição e arrependimento, que não costumamos ligar com alegria. Contudo, eu mantenho a palavra porque se dizemos apenas, por exemplo, que a adoração é um reflexo voluntário do valor de Deus e volta para Ele, então estamos à beira do mal entendido pior. Isaías 57, 15. Eu acho que é o Pedro, hein? É aí, Você não para aqui, olha, você não vê o que está acontecendo. Quinze. Porque assim diz o autor, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no autor, Alto. e santo lugar, mas habito também com
contrito e abatido de espírito. Abatido. Para vivificar o espírito abatido. Não, filho? Os abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então a gente tem que tomar cuidado com esse contexto de alegre, porque também em relação ao coração contrito e abatido, ele pode estar oferecendo adoração ao Senhor. Então essa alegria tem a ver com motivação, não com um sorriso na cara ou dar risada. Tem a ver com o mover do seu coração, que é um coração que pode estar sofrendo na presença do Senhor, mas mesmo assim o recebe com adoração. Você nessa fala, me veio à mente na mesma hora, assim, Ana, mãe de Samuel, né? Sim, tá? A condição de Ana, ela está diante do Altíssimo, ela é uma pessoa que não tem filhos, ela não gera filhos. A sua, não dá nem para saber, né? Foi um dos primeiros trisais, né, na Bíblia, né? Então está naquele trisal lá de Ana, Elcana e Penina. E aí a mulher lá, apesar de estar nas escrituras, não é aprovado, tá? As pessoas acham que porque está aqui está aprovado, você tem que saber ter discernimento na coisa. Mas aí a condição de Ana, ela está lá orando, e aí o sacerdote olha para ela e fala assim: Ô mulher, você tá, é cedo ainda, você já está com a cara cheia de bebida aí? Não, eu estou contrita, eu estou com o meu coração amargurado. E ela está levando a adoração ao Senhor. Então a adoração tem a ver com a alegria no sentido de motivação, não no sentido de você dar uma risada. Voltando, a palavra alegremente pode ser mal entendida porque a adoração às vezes inclui contrição e arrependimento, como é o caso de Isaías 57 que nós lemos, que não costumamos ligar a alegria. Contudo, essa palavra, essa adoração é um reflexo disposto do valor de Deus e volta para Ele, onde estamos à beira de um mal entendido pior, sem a gente achar que é só alegria. Mais que isso, nós cremos que a contrição genuína, o arrependimento, ela tem o mesmo valor da alegria. Então você adorar a Deus com o coração quebrantado em dor, também é uma adoração que é recebida pelo Senhor. Pastor, no livro Confiança em Deus, ele fala sobre isso, e ele usa um exemplo, né, que ele conjectura do exemplo de Pedro e Tiago, né, que eles são presos, né, lá em Atos, e a igreja ora e Pedro sai, e Tiago fica. E ele usa um exemplo como se fosse das esposas. Naquela noite que a igreja orou, a esposa de Pedro se alegrou, né? E como ficou a esposa de Tiago? Será que Deus não amava o apóstolo que ficou lá, que morreu, né? Ele ficou e morreu. E aí ele fala sobre isso. Ela com certeza sentia dor, sentia amargura, mas confiar em Deus e ter essa alegria em Deus, não é que você, não, eu estou sentindo alegria, não. Você toma uma decisão de acreditar que Deus está controlando aquela situação. E é isso que Deus nos cobra. Ele não pede para estar pulando de alegria, eu estou feliz o tempo todo. Mas no momento de tristeza, você decide descansar nele. E ele é convidado nisso. Então a adoração verdadeira procede de um coração motivado em agradar ao Senhor, tanto na alegria como na tristeza, sempre baseado no conceito da soberania e da confiança e esperança no Senhor. Como adorar Deus em vão? Como que a gente faz isso? Mateus 15:8. Novamente. Já devia saber de cabeça. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, novamente, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um ato de adoração é vão e fútil quando não vem do coração. Isso estava implícito nas palavras de Jesus na adoração à samaritana. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Mas o que é essa experiência do Espírito? O que acontece no coração quando a adoração não é em vão? É mais do que um mero ato de força de vontade. Você não decide adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isso, porém, não torna aqueles
atos exteriores de uma forma autêntica. Eu decido adorar em espírito e em verdade, e aquilo vai continuar sendo um ato de adoração vão. Não é algo que eu decido fazer, é algo que procede de Deus. Lembra dos elementos: coração que entende quem é Deus, um coração renovado pelo Espírito e uma vida preparada, um terreno preparado para receber a semente do Senhor. Se você não tem uma preparação de semente do teu terreno para receber a semente do Senhor e adorar a Deus, a sua adoração muitas vezes ela é vã. Pastor, aqui em Amós 5, 21 fala bem assim: aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, e não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agrado deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais. Aí no 27 ele fala bem assim, no 26, que ele rejeita a adoração deles porque eles estão adorando outras imagens. E aí chegava o dia do Senhor, eles comiam lá, cultuavam a Deus, e durante a semana eles prestavam culto a outros deuses, que não era Deus. O templo tinha várias imagens, não havia só imagem, não havia só a condição da adoração ao Senhor. Então essa adoração era uma adoração vazia, é mais do que um mero ato de força de vontade. Todos os atos exteriores de adoração são atos da vontade, ponto, é um ato, é um verbo. Isso, porém, não os torna autênticos. A vontade pode estar presente sem que o coração esteja genuinamente envolvido. A atuação do coração na adoração é o despertar de sentimentos, emoções e afetos do coração. Lá onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração também está morta. Então não adianta você chorar na presença de Deus, não adianta levantar as mãos, cantar louvores, se na verdade o seu espírito está morto. A adoração ela não é viva, ela é morta. Então as pessoas elas têm que conhecer a Deus. Se elas não conhecerem a Deus, elas não vão conseguir adorar o Senhor. E aí eu volto de novo, parece que eu estou chovendo molhado, mas é a mesma coisa. Se você não entender e priorizar o Senhor em relação a outras coisas, você vai estar apresentando uma adoração pagã, vã. Então essa semana eu me ocupei de um monte de coisa, e você viu na quantidade de discipulados de devocionais que eu publiquei. Se foi um ou dois, foi muito. Por quê? Porque outras coisas tomaram lugar da minha adoração, mesmo que seja o atendimento a pessoas. Não tem como você cuidar de pessoas se antes você não estabelece um relacionamento com o Senhor. Então, apesar de vocês precisarem, a prioridade não são vocês, é Deus. E às vezes o que acontece? Nós priorizamos outras coisas que fazem com que você esteja cansado, esteja com sono, não esteja disposto, não tenha condições. Então todas as formas de adoração elas provêm de um coração verdadeiro. Se você não se dedicar e se você não se preparar toda semana, você não vai conseguir adorar a Deus. Um exemplo muito legal é relacionamento entre homem e mulher, em especial dentro da área sexual. O homem está sempre pronto, a mulher não. Se a mulher não for preparada, não acontece, ou acontece na marra. Entendeu? O homem ele tem que entender que a situação ela é diferente. Mesma coisa com o Senhor. Você não vai conseguir estar na presença de Deus. Helena, você não vai conseguir estar na presença de Deus se você não se dedicar durante a semana. Não vai. Fale, Apóstolos. É uma questão também que eu vi, é que a gente transpira o que a gente absorve. Então, se durante a semana a gente absorver muitas coisas que não são de Deus, então, antes de vir para a igreja, se poluir com conteúdos aleatórios, a nossa mente ela vai dar vagar. A gente não está absorvendo coisas de Deus e a gente acaba com a mente cheia de outras coisas que não são da palavra. Pergunta para você: se a salvação não fosse pela graça, fosse por obras, você conseguiria ser aprovado por ter orado uma hora na semana? Não. Você iria ser aprovado porque você leu todos os dias as Escrituras, um capítulo ou 2 capítulos? Você seria aprovado porque você foi caridoso com o próximo? Você iria ser aprovado, homens, por terem amado a sua esposa como Deus amou a igreja, estando disposto a morrer por ela? Não. Esposas, vocês estariam salvas
se vocês tivessem honrado o seu marido todos os dias da semana? Ah, não, mas só foi uma vez. Você seria aprovado? Você entende o contexto da graça e da lei das obras? Mesmo assim, esse peso e esse fardo é colocado sobre os ombros dos pais, dos filhos, das pessoas. Filhos, vocês não honraram seus pais em algum momento, vocês seriam aprovados? Então nós temos que imaginar e entender que nós não podemos comprar essa salvação em relação a isso. Mas nós temos a obrigação de agir conforme as Escrituras nos comandam. Se você é uma pessoa que cumpre os mandamentos do Senhor durante todos os dias da semana, o que vai acontecer é que seu coração vai ser um coração cheio de gratidão ao Senhor. As pessoas que são gratas a Deus, que conseguem dentro das suas orações estabelecer orações de gratidão, elas conseguem reconhecer a Deus. Os murmuradores são aqueles que não conseguem ver a Deus. Eles conseguem ver apenas a situação que está na sua face, naquele momento na sua cara. Amém, queridos? Amém. Vou acabar um pouco antes, porque eu não vou entrar no próximo tempo, que fala sobre os afetos que tornam a adoração autêntica. É aquilo que eu acho que o Wallace que falou, se você realmente se dedica a essa condição de Deus, se você realmente tem esse prazer em relação ao Senhor, você vai estabelecer uma adoração verdadeira. Senão, não. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos agradecer a Ti, Pai, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.